Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, afinal de contas, este é um vídeo de giro de notícias. E hoje eu não vou nem rodar a vinheta aqui, porque a gente tem 4 notícias aqui que dá pra gente comentar um pouquinho sobre elas. Então, vamos embora. Importante eu dizer antes, na verdade, que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, né? Onde você se atualiza muito bem, se atualiza bastante. Às vezes eu não consegui gravar vídeo nessa terça-feira, porque, enfim, ficou complicado, meu filho não passou muito bem ali, enfim, tô gravando vídeo aqui já de madrugada. Mas baixa o OneFootball aqui embaixo que você fica bem informado direto, beleza? Não esquece não, o QR Code estava aqui do lado também, só você apontar a câmera do seu celular. A primeira notícia, na verdade, ela é um comentário, na verdade, né? Cássio, goleiro do Corinthians, deu entrevista ao Sport TV e eu achei muito interessante isso, eu tava vendo na hora e depois vi que repercutiu um pouquinho ali. Porque assim, não foi só esse contexto de Cássio, tá? Mas isso também, vou ler aqui o exato trecho, eu tô até vendo a transcrição aqui no Netflix. Está muito difícil, é difícil ver equipes despontando, vitórias largas, a maioria 1-0, 2-0. O Fluminense vem jogando o melhor futebol, na minha opinião, mas no final das contas, quando você conquista um título, você esquece que se ganhou 10 partidas por 1-0. Qual é a notícia, né, dentro dessa fala de Cássio? Principalmente a valorização e a moral que o Fluminense tá. Todo mundo tá vendo aí a quantidade de seleções do primeiro turno e, assim, não tem qualquer discussão sobre a quantidade de tricolores na seleção ser maior do que do Flamengo, por exemplo. O Fluminense, a gente viu aí, acho que tem 2 jogadores que são unanimidades em seleções, André e Cano, e você ainda passa ali por um outro John Arias, Nino... Fábio fica um pouquinho mais oculto ali, mas no Sport TV, por exemplo, chegaram a cogitar Samuel Xavier também, na lateral direita. Chegaram a tocar no assunto Caio Paulista, mas acho que ficou um pouquinho mais, né, mais aleatório ali. Mas enfim, a moral que o Fluminense ganhou com a mídia, né, como um todo. Aí você vai falar, pô, Gabriel, e não só a mídia, né, mas os jogadores também, os clubes, e isso faz diferença. Gabriel, isso vai dar título? Não sei, cara. Mas é bom ver o Fluminense ganhando essa moral, e obviamente essa moral, ela tem, num primeiro momento, nome e sobrenome, né, chamado Fernando Diniz, né, e aí é óbvio que tem todo um corpo por trás também, e à frente, como jogadores, para poder compor isso tudo também. Outra notícia é sobre Nino. Nino deu coletiva nessa terça-feira no CT Carlos Castilho e foi perguntado sobre o interesse, né, do Porto, o interesse da Europa, do Fenerbahçe também, né, que agora contratou o Gustavo Henrique, enfim, então não vai ter ali exatamente outra contratação de zagueiro, mas enfim, esse assédio europeu nele e sobre esse desejo de ir para a Europa, de repente. Ele falou o seguinte: a maioria das coisas que eu soube foram as que saíram na imprensa. Faz 10 dias que eu não converso com meus agentes. Quando conversei, falaram de um interesse e isso é tudo que sei. Prefiro que seja assim. A gente tem muitos jogos importantes, nossa cabeça tem que estar sempre aqui. Assim, a fala de Nino, obviamente, ela é muito política. É óbvio que ele, enfim, não consegue se concentrar 100% sabendo de que houve um interesse e ele fala com o empresário dele. Ponto, né? A Gabriela tá falando que Nino tá mentindo? Não, é que não tem necessidade dele abrir tudo agora, por exemplo, né? Nossa, sair falando, não, realmente, eu tô negociando, mandei um e-mail. Não tem nada disso. A contratação do Fenerbahçe pra cima de Gustavo Henrique, do Flamengo, meio que abaixa um pouco a possibilidade de Nino sair. Qual que é o ponto que eu sempre tenho falado? O Fluminense, pra fechar sua conta, ele provavelmente vai precisar vender um zagueiro. Vai precisar vender um zagueiro? Não, vai precisar vender um jogador. Esse jogador seria Nino. Há uma possibilidade de fechar a conta no final do ano sem uma venda. O que é? Conseguindo altos valores de premiação. Leia esse final de Copa do Brasil, por exemplo. A final de Copa do Brasil é uma venda de um jogador, por exemplo. Só que até a final da Copa do Brasil, até cair esse dinheiro, mesmo que perca o título, mas até cair esse dinheiro, o Fluminense vai estar com salário atrasado e um ambiente já mais conturbado.
vale a pena arriscar, e se, por exemplo, arrisca, não vende ninguém, fecha a janela e é eliminado pro Fortaleza no jogo de volta em agosto, como o próprio nome diz, é risco. Tem que ver qual que vai ser o mais interessante. Porque, por outro lado, também você pode arriscar a perda de um título, né? Perder Nino nesse momento, mas que o Manuel tenha feito aí um bom primeiro semestre. Não dá pra gente garantir que todo mundo que entrar do lado vai funcionar. É complicado, a situação aí é complicada. Vamos aguardar, até porque pra vender tem que vir proposta, né? Agora só veio sondagem. Outra notícia, essa é uma notícia boa, falando a longo prazo, né? O Fluminense anunciou nessa terça-feira a renovação com o patrocínio master, a Betano. Por que essa notícia é muito boa? Porque a renovação foi feita até junho de 2025, ou seja, 3 anos. Além da renovação ali com o nome no master, né, que nesse daqui era, nessa camisa antiga que era Coca-Cola, dá pra ver, acho que aqui do lado, nessa retrô aqui era Coca-Cola. Além do espaço master ali, a Betano também vai ficar com espaço em placa de publicidade. E vai ter também ativação para os torcedores, né? Como já teve durante um tempo ali, até o Match Day era da Betano e tal. Ativações ali direto, mandar camisa para torcedor e tal. E claro, né, naming rights da Flu TV também. A Flu TV tá incluída nesse bolo da Betano aí também. O que antes era chamado de Boteco Brahma Tricolor, né? Era o main naming rights da Brahma. Agora o Boteco, não sei se é esse o nome exatamente, né? Mas Boteco Betano Tricolor, né? O Boteco Tricolor Betano, acho que deve ser Boteco Betano Tricolor. Então volta a ter um investimento ali também. Ou seja, por que eu considerei uma ótima notícia, assim? Porque, cara, hoje o mercado de casa de apostas está para o futebol como o mercado, como a Caixa estava para o futebol há 7, 8 anos atrás. Ali entre 2011 e 2016, mais ou menos, 17. Você não acha um clube que não tenha um patrocínio de casa de aposta. Na verdade, daqui a pouquinho vai começar a ter os clubes que não tem uma casa de aposta, só tem 2. Então, assim, o mercado de casa de apostas é hoje o grande financiador, entre aspas, mas o grande patrocinador do futebol brasileiro. E por que eu digo que isso é importante a gente ter um contrato de 3 anos? Primeiro, porque na época da Caixa a gente ficou de fora. Né? A gente ainda tinha a Unimed ali no início e depois sem a Unimed não assinamos com a Caixa. Assinamos com a Caixa para patrocínios pontuais, nunca conseguimos um acordo 100% por vários motivos com a Caixa. E chegou um momento que, se eu não me engano, 14 dos 20 times da Série A tinham o patrocínio da Caixa. Ou seja, era um dinheiro público, que eu acho até errado isso, né? Era um dinheiro público sendo investido no futebol brasileiro, né, não em todos os clubes, e a gente não estava nesse bolo. A Caixa, quando saiu, deixou um rombo financeiro no futebol brasileiro, em que você pode perceber, a gente passou um tempo ali, entre 2017 e 2018 até 2020, mais ou menos, em que poucos eram os clubes que tinham patrocínio master. Porque, na Série A, né? Porque não tinha mais a Caixa e não tinha chegado a casa de aposta ainda. E nenhuma empresa tradicional ali, Samsung, Motorola, queria botar dinheiro. Falei isso, 2 celulares, né? Queria botar dinheiro no Master. O Fluminense garantir essa renovação até 2025 é importante. Principalmente porque casas de apostas normalmente, em patrocínios, etc., eles antecipam valor. Assim, eles pagam adiantado, né? Antecipar valor, pagam adiantado. E o Fluminense, obviamente, deve ter se resguardado muito bem, até porque o gato escaldado, né? Que já foi escaldado no banho da Vale Express, tem medo de água fria. Então, acho que o Fluminense não vai tomar um calote da Betano até 2025. Gabriel, você pode até ouvir isso em algum lugar, mas não é possível que você esteja assistindo ou conversando com gente que fala esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos nos antecipar aqui. Gabriel, mas isso não é errado? O Mário nem sabe se vai se eleger e já renovou um patrocínio até 2025? Não é errado, porque a lógica seria que, então, o patrocínio ia acabar em dezembro, em janeiro o novo presidente que assumisse, na verdade o presidente assume até em novembro ainda, né? Mas enfim, o novo presidente que assumisse tivesse que ir ao mercado, buscar um patrocinador para poder chegar só em abril, em maio. Óbvio que isso não faz sentido, né? Foi até uma tática que o Abad usou, que a gente viu que deu muito errado, na verdade, em 2019, de só assinar contrato de jogador até dezembro de 2019, para não extrapolar o mandato dele. Aí o que aconteceu? Chegou no final do ano, a gente perdeu Caio Henrique, Alan, que era o empréstimo até o final do ano só, a gente perdeu
Johnny Gonzalez no final desse ano também. Perdemos uma série de jogadores que eram até o final desse ano. Alguns a gente não perdeu, até conseguiu renovar, mas que eram reservas, né? Então, não faz sentido isso de você deixar. Você não pode deixar o quê? Dívida. Entrada de dinheiro, óbvio que você pode deixar, né? E por último, uma notícia péssima, que é Alan. Notícia do Vitor Lessa, né? Tem o canal do Lessa aqui, e é da Rádio Globo do CBN. O Fluminense recebeu a documentação para registrar Alan, mas não há tempo dele começar na Copa do Brasil, né? Ingressar na Copa do Brasil. Sendo bem rápido, porque provavelmente você viu outros vídeos disso, Alan, ele não é brasileiro, ele não é um jogador brasileiro, ele é um jogador chinês, e a burocracia para contratar um jogador chinês e botar para trabalhar um chinês... Ah, Gabriel, mas ele é brasileiro também. Não, ele não é. Ele é obrigado a renunciar à cidadania brasileira dele para ser chinês. Então, nesse momento, ele é apenas chinês. Ele não tem uma identidade brasileira, não tem passaporte brasileiro. A burocracia para registrar um jogador chinês no Brasil, ela é muito grande. E até mais lento porque, tipo assim, não é que o documento vem em inglês, o documento vem em mandarim. Não é só ali você abrir o Google Tradutor e tal, não. É pior ainda, né? No caso do chinês. E, segundo a reportagem, né, segundo a matéria, os tweets, na verdade, o vídeo lá do Vitor Lessa, o último documento chegou na terça de manhã, na segunda de manhã, e o Fluminense deu a entrada no processo, só que, como os trâmites ali para poder resolver são realizados lá em Brasília, não teve tempo hábil. A gente sabe como funciona a burocracia. Qualquer pessoa que já foi num cartório, meu Deus, ir num cartório. Ai, senhor, pra casar já é difícil, gente. Imagina registrar um empregado chinês. Quem tem empresa aí, imagina você registrar um empregado chinês na sua empresa. É difícil. E um chinês que acabou de chegar no Brasil, né? Então, realmente não rolou. Qual que é o maior dano disso? Vamos lá. Alan não poderá jogar a Copa do Brasil, porque as inscrições para a Copa do Brasil, elas acabavam, né? O jogador tinha que estar no bid 48 horas antes de começar a fase, as quartas de final. 48 horas antes já foi nessa terça-feira, então Alan não joga contra o Fortaleza. Aí você fala, Gabriel, então, mas ele pode ser inscrito para semi, né? Não. Eles tem essa regra justamente para que um time não possa contratar um jogador só para semi, só para final, só para reta final. Os jogadores podem ser inscritos até 48 horas antes da fase, mas a última fase que você pode inscrever jogador é nas quartas de final. Ou seja, qualquer contratação com Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro foi eliminado, Flamengo, Corinthians, São Paulo, América Mineiro, Atlético Goianiense, etc. Por exemplo, o Flamengo está negociando com o Oscar, né? Se contratar, não poderá jogar a Copa do Brasil. Então o Alan vai ficar de fora. Efeito prático no time, isso. Aí é a minha opinião. Bem, imaginando que Germancano não se lesione, a gente não tenha um problema, né, ali, grave de lesão para a Copa do Brasil, muito pouco. Porque, sendo bem sincero, eu já falei isso algumas vezes, eu não conto com o Alan para esse ano. O que ele fizer... Eita, derrubei o microfone. O que ele fizer vai ser muito bem-vindo, vai ser interessante. Mas eu acho que todo esse tempo... Eita, mas tá caindo de novo. Todo esse tempo que ele passou agora ficou. Todo esse tempo que ele passou lá na China, enfim, num futebol extremamente não competitivo, tiram de mim qualquer expectativa dele pra esse ano. Conto com o Alan mais pro ano que vem. Então acho que no efeito prático, se a gente não tiver um problema de lesão, não deve ser um problema tão grande. É isso. Até a próxima. Valeu.